cursistas do programa de especialização em produção de material didático utilizando o Linux Educacional. Meu nome é Lívia Nayara de Andrade e eu vou acompanhar com vocês a disciplina PMD 004, Laboratório de Linux Educacional 2. Fazendo uma pequena apresentação, eu sou graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente sou professora e coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação pelo Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves, IPTAN, Campus São João del Rei. Então, vou fazer uma pequena explanação do sumário da nossa apresentação. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina Laboratório de Linux Educacional 2 e depois vou abordar um pouquinho os conteúdos que estão constantes no guia de estudos de vocês. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas educacionais do Linux Educacional, falar sobre a barra da EduBar, falar sobre um aplicativo de jogos educacionais chamado Gcompris e falar um pouquinho sobre os aplicativos multimídia. E por fim, vou falar um pouquinho sobre o cronograma da disciplina, onde constam as datas em que ocorrerão as unidades do guia de estudos, bem como as atividades que serão aplicadas a vocês cursistas. Então vamos lá, disciplina Laboratório de Linux Educacional 2. Essa disciplina, ela visa dar continuidade ao conhecimento adquirido na disciplina anterior, a qual eu tive a oportunidade de estar acompanhando também com vocês como professora formadora e conteudista, que foi a disciplina Laboratório de Linux Educacional 1. Então, essa disciplina de Laboratório de Linux Educacional 2, ela visa, então, apresentar as ferramentas educacionais e multimídia do Linux Educacional, complementando, assim, os estudos que vocês já iniciaram na disciplina anterior. Então, para que a gente consiga dar continuidade, os diversos aplicativos disponíveis no Linux Educacional serão apresentados com foco nos aplicativos de cunho educacional. A barra da EduBar será apresentada, enfatizando a facilidade de acesso aos conteúdos educacionais de responsabilidade do MEC, através dos 4 portais: Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal do Professor e TV Escola. O aplicativo Gcompris será apresentado, bem como seus jogos educacionais. Por fim, serão apresentados os aplicativos multimídia para edição de vídeo, áudio e imagens. Então, a partir dessa ementa, propomos então o objetivo dessa disciplina. Essa disciplina, então, ela foi criada com o objetivo de apresentar a vocês, cursistas, as ferramentas educacionais e multimídia do Linux Educacional. Para atingir esse objetivo, nós temos 4 objetivos específicos, sendo eles: apresentar os diversos aplicativos educacionais disponíveis no Linux Educacional, enfatizar a utilização da barra da EduBar, que é o local onde o MEC disponibiliza conteúdos educacionais para os professores, apresentar o aplicativo Gcompris e os seus jogos educacionais, apresentar aplicativos multimídia para edição de vídeo, áudio e imagens. Então, vamos entrar um pouquinho agora no conteúdo que vocês contêm no guia de estudos. Talvez uma das maiores vantagens de se utilizar o Linux Educacional seja a grande variedade de programas educacionais que vêm instalados e concentrados em um só lugar. Diferentemente dos outros sistemas operacionais que vocês já utilizam, o Linux Educacional é um sistema ao qual, a partir da sua instalação, ele já provém de vários aplicativos, instalados para que os professores possam já utilizar. E grande parte desses aplicativos são de cunho educacional. É fortemente recomendável que vocês, cursistas, explorem todos os programas disponibilizados no Linux Educacional, principalmente aqueles que se referem à sua área de atuação, uma vez que essa disciplina possui uma carga horária muito curta para que a gente consiga explorar todos os aplicativos disponíveis. Então vamos lá, como acessar então estes aplicativos que já vêm instalados no Linux Educacional?
Vocês já tiveram um pouquinho desse conhecimento na disciplina anterior, mas vamos relembrar os passos. Primeiro, você tem que clicar no botão LE que fica localizado nessa área aqui no computador de vocês, quando vocês executarem o Linux Educacional, chamado botão LE, ele vai ficar nessa posição. Depois que abrir a telinha, vocês vão clicar na opção Aplicativos. Deixa eu melhor explicar aqui. Esse seria o botãozinho que vocês teriam que clicar para então abrir essa tela com um tom acinzentado. Abriu a tela, vocês clicam em Aplicativos. Quando clicam em Aplicativos, vai ser então mostrado todos os aplicativos disponíveis no Linux Educacional. Aqui, nessa lateral direita, nós podemos visualizar aqui algumas classes de aplicativos. O que são essas classes? São as classes que estão separadas todos os aplicativos disponíveis no Linux Educacional. Imagina se a gente tivesse todos os aplicativos soltos. Imagina se você precisasse utilizar o LibreOffice Writer. Você teria que procurar dentre todos esses aplicativos. Essa classe de aplicativos, ela agrupa então os aplicativos por categoria. Aqui, por exemplo, nós podemos ver que a gente tem aqui, ó, a classe educativo. Então, quando a gente clica nesse ícone educativo, abrem aqui então todos os aplicativos de cunho educacional. Então, é interessante ressaltar que outros aplicativos, além dos de cunho educacional, podem ser utilizados de forma educacional com os seus alunos. É interessante falar também que, por meio de jogos, é possível trabalhar diferentes conteúdos de maneira interessante e instigante. Para isso, basta que o professor escolha um jogo e esquematize atividades que despertem o interesse dos alunos, de modo a formar noções que possam contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Ao jogar, o educando tem a oportunidade de formular estratégias e inferir as regras do jogo, através da interatividade, buscando superar os desafios propostos. Então, aqui ainda coloquei algumas imagens só para ilustrar mesmo, tanto na sala de aula quanto na frente de um computador, as crianças, através dos jogos, elas vão utilizando a criatividade dela e explorando pontos onde o jogo consegue explorar muito mais do que dentro de uma sala de aula. Então, aqui eu vou falar só um pouquinho de cada classe de aplicativo que vocês têm disponível no Linux Educacional. Então, aqui nós temos a classe Acessibilidade, onde nessa classe agrupam-se os aplicativos que proporcionam acessibilidade ao sistema. Dois aplicativos aqui que eu coloquei aqui de início são aplicativos de leitores de tela. O que acontece? Esses aplicativos, eles proporcionam que deficientes visuais ou deficientes com parte da visão perdida tenham acesso ao sistema, certo? Através do leitor de tela e da lupa que aumenta as letras. A classe Acessórios é uma classe que agrupa aplicativos básicos do sistema. Quais tipos de aplicativos? Calculadora, arquivos, utilitários, editor de textos, também, como vocês já devem conhecer como bloco de notas. Outra classe seria a classe Ciência, que agrupa aplicativos que auxiliam no estudo de conteúdos relacionados à química, geografia, ciências, física, dentre outros. Aqui os principais que eu listei foi o KStars, para ter acesso a aplicativos relacionados a constelações, estrelas. Aqui o Causium, que é muito utilizado por professores para auxiliar no ensino de química. Outra classe seria a classe Desenvolvimento, onde são agrupados aplicativos para desenvolvimento de software, que vem pré-instalado no Linux, seria o Python, mas outros aplicativos podem ser instalados, como vocês já aprenderam na disciplina anterior. A classe Educativo, como eu já tinha explicado para vocês, agrupam-se aplicativos de cunho educacional. A classe Escritório, agrupam-se aplicativos referentes à elaboração, edição e ou visualização de textos e outros tipos de documentos, como planilha eletrônica, edição de imagem, como você pode utilizar o Draw, dentre outros aplicativos. Classe Ferramentas do Sistema, agrupam-se então aplicativos responsáveis por gerenciar o sistema. Classe Gráficos, agrupam-se aplicativos para elaboração, edição e ou visualização de imagem. Aqui nós podemos dar uma ênfase aqui no GIMP e neste outro aqui que seria o Draw,
tá? São dois aplicativos muito utilizados para edição de imagem, que são bem próximos, coerentes dos conhecidos Photoshop e CorelDRAW. A classe internet agrupa, então, aplicativos para navegação e bate-papo na internet. Então, nós temos aqui o Firefox, nós temos o Mensageiro para bate-papo, e aqui faltou listar também o Evolution, que é o sistema de e-mail. A classe jogos, essa classe agrupa todos os jogos disponíveis no Linux educacional, além também dos jogos que já são listados lá na classe educativa. A classe multimídia, ela agrupa então aplicativos responsáveis pela criação, edição e reprodução de arquivos de áudio e vídeo. E a classe outros agrupa então aplicativos que não se enquadrariam em nenhuma dessas outras classes, que no momento nós não temos. Então agora, fechando a primeira unidade do guia de estudos, né, que seria as ferramentas educacionais do Linux educacional, e entrando na segunda unidade do guia de estudos, que fala sobre a barra da EduBar. Essa barra, chamada EduBar, é uma ferramenta na forma de uma barra com 4 ícones. Essa barra, ela visa facilitar o acesso aos conteúdos educacionais e aos portais de responsabilidade do MEC. Então, quando você abrir o seu Linux educacional, vai estar aqui nessa lateral esquerda, na parte superior, estes 4 ícones que se referem aos ícones da barra da EduBar. A barra da EduBar, então, é composta de 4 ícones que proporcionam acesso aos portais: Portal Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal do Professor e TV Escola. No guia de estudos, vocês encontram um detalhamento de todos esses 4 portais, o acesso a esses portais, o www, todo o endereço para que vocês possam acessar, e algumas propostas de atividades também. Os ícones, então, eles abrem o navegador de internet, permitindo acesso aos conteúdos específicos de cada ícone. Isso é muito interessante, porque quando você clicar em um destes ícones, não serão abertos aplicativos de Banco Internacional de Objetos Educacionais ou um aplicativo da TV Escola. Esses ícones, eles são apenas um atalho para a página da internet de cada um destes portais. Essa barra EduBar é um diferencial que proporciona ao professor diversificar o uso do computador, dedicando maior atenção aos alunos durante a realização das atividades. Aí, como eu já falei com vocês, no guia de estudos é conceituado cada portal, bem como o modo para pesquisar materiais e conteúdos disponibilizados em cada portal. Cada um destes 4 portais contém materiais que vocês podem estar utilizando nas aulas de vocês, materiais como áudio, vídeo, imagens, jogos, ideias de planos de aula. Não só estão disponíveis para vocês, mas como vocês também, professores, podem estar postando o material de vocês para que outros professores tenham acesso a estes materiais. Então, agora entrando na unidade 3 do nosso guia de estudos, falando um pouquinho sobre o Gcompris. O Gcompris é, então, uma suíte de aplicações educacionais que compreende numerosas atividades para crianças entre 2 e 10 anos. Nada impede de que sejam utilizadas atividades para crianças acima de 10 anos, certo? Mas é que o foco foram para ensino até essa idade. Então, o propósito do Gcompris é fornecer uma plataforma de desenvolvimento para atividades educacionais. As atividades que estão disponíveis, quando eu digo atividades, eu digo jogos educacionais, que estão disponíveis no Gcompris, elas estão agrupadas em descoberta do computador, atividades de diversão e recreação, atividades de matemática, ciências, leitura, português, química, física, tem uma gama de aplicativos, jogos de estratégia e também jogos de quebra-cabeça. O Gcompris, ele oferece, na sua totalidade, mais de 100 atividades e ele está em constante evolução. Então, não temos um número exato de atividades disponíveis, pois sempre surge uma nova versão do sistema, que você pode estar fazendo a sua atualização, eu vou demonstrar como, e estar utilizando esses jogos.
Uma coisa que é interessante também é que o G-Compris ele está disponível em mais de 50 idiomas. Então, quer dizer que quem está no Brasil pode utilizar, quem está em um país em que se fala inglês pode utilizar, que se fala espanhol, que se fala francês. Tá? Ele já tem essa tradução para mais de 50 idiomas. Por isso, é muito importante quando vocês forem baixar esse aplicativo no computador de vocês baixarem o aplicativo com o áudio em português, que talvez tenha ficado um pouco, não falho, porque esse não era o foco na disciplina anterior, mas nessa disciplina eu vou ensinar para vocês como que vocês baixam, então, esse aplicativo com os áudios para português. Senão vocês não vão conseguir utilizar os aplicativos para a área para a disciplina de português, onde trabalha a leitura com os alunos. Uma coisa muito importante é que o G-Compris é um software livre, que significa que você, professor, pode adaptá-lo às suas necessidades e, se for o caso, você pode até ajudar no desenvolvimento, colaborar e melhorar esse sistema. E você pode também compartilhar o G-Compris com as crianças de toda a parte. Então, você pode não estar somente utilizando ele em sala de aula, como você pode também estar repassando esses sistemas para os pais dos seus alunos, para que eles possam estar trabalhando com esses jogos. Então, o aplicativo ele está disponível para ser utilizado nas 3 principais plataformas. No Linux, que já vem pré-instalado no Linux Educacional. Nos outros Linux, além do Linux Educacional, é muito simples a forma de instalação, segue o mesmo padrão que eu vou utilizar aqui. Para o Windows também temos disponível uma versão, não uma versão com todas as atividades, com todos os jogos educacionais, tem de 15 a 20 jogos a menos, mas você consegue utilizar perfeitamente o aplicativo e ele também está disponível para o Mac OS. Para utilizar o G-Compris no Linux Educacional é bem simples. Vocês lembram da última unidade que vocês fizeram na disciplina anterior, Laboratório de Linux Educacional 1? Que era a unidade de instalação de aplicativos no sistema? Pois bem, lá vocês aprenderam a instalar o Linux Educacional através de uma barrinha, onde vocês digitavam G-Compris, dava Enter, aparecia a lista, clicavam com o botão direito, instalar e estava tudo ok. Agora eu vou demonstrar uma forma diferente de vocês fazerem a instalação, para que vocês possam garantir que vocês estão instalando a versão que possui o áudio em português. Então, vamos lá. Instalando o G-Compris pelo terminal Unix. O que vocês têm que fazer primeiro? Vocês, no Linux Educacional de vocês, aqui eu não estou com Linux, mas vai estar mais ou menos nessa parte de baixo aqui, na lateral esquerda, na parte inferior. Se eu não me engano, se não for o primeiro, é o segundo ícone, chama Terminal Unix. É uma telinha de computador. Vocês vão clicar sobre ele. Assim que abrir, vai abrir uma telinha branca com um cursorzinho piscando. Vocês vão digitar, então, sudo apt-get update e vão dar Enter. Vai aparecer várias linhas com uma porcentagem embaixo, sempre correndo até chegar no 100%. E aí, na linha acima do 100%, você pode verificar que vai estar lá instalado com sucesso, ou às vezes pode ter algum errinho de repositório. Só lembrando que para fazer essa instalação, você precisa estar conectado à internet. Fez essa atualização, o que acontece? Esse comando, update, é só para atualizar o banco de dados, por enquanto, do seu computador. Fez essa atualização, vamos então realizar a instalação do aplicativo, através do comando sudo apt-get install, aí você tem que colocar gcompris, espaço, gcompris, sound, br, e pressionar Enter. Então, esse é o comando para que você consiga instalar os sons em português, em língua portuguesa, tá? Para que você consiga utilizar, então, os aplicativos na língua portuguesa. Então, vamos lá. Instalou o G-Compris, vamos utilizar esse sistema. A interface do G-Compris foi projetada para ser manipulada facilmente por crianças pequenas. Então, nós temos ícones muito grandes e bem sugestivos. O G-Compris ele é controlado através do mouse e não pode ser utilizado sem este ou por algum dispositivo equivalente. Então, se você estiver com um computador de mesa, você utiliza o mouse. Se você estiver com um computador desktop, você utiliza o touchpad. Ao iniciar o aplicativo, é apresentado na lateral esquerda uma lista de atividades e na parte inferior uma barra de controle. Ou seja,
na lateral esquerda, a classe dos jogos e aqui na parte inferior, todo o menu que você controla o jogo. Então, aqui estão localizados os grupos em que as atividades se encontram. Aqui nós temos todos os grupos. Essa primeira atividade seria atividade relacionada ao computador, o segundo já seriam outras atividades. E assim como no Linux Educacional, todos os aplicativos ficam organizados por categoria, no GCompris também existe essa separação, tá? Então, jogos relacionados ao computador, que utilizam o mouse e o teclado, estão nessa primeira categoria. E aqui vai, esse terceiro aqui seria jogos relacionados a experiências, como física, química. Aqui nós temos um jogo relacionado a quebra-cabeça. Esse aqui com a ABC nós temos os jogos relacionados à língua portuguesa. E tem os demais aplicativos aqui, onde vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, cada ícone aqui, que aparece nessa parte branca, ele refere-se a um jogo. Então, aqui você clica na categoria que você deseja e aqui aparecem os jogos disponíveis em cada categoria. Quando você passa o mouse sobre um desses ícones, o nome, a descrição e o autor da atividade vão aparecer aqui nessa área, aqui embaixo. Então, quando você passar o mouse aqui sobre esse jogo, o nome dele vai aparecer e a descrição de quem foi o criador dessa atividade. Ao redor de cada ícone, você pode perceber aqui que cada íconezinho desse aqui tem uma estrelinha. Cada estrelinha dessa aqui vai representar a complexidade do jogo. O que seria? Se tem apenas uma estrela, então é um jogo mais fácil, então é recomendado para crianças mais novas. Um jogo que já tem 3 estrelinhas já é um jogo um pouco mais complexo. Então, você já não pode utilizar esse jogo com crianças iniciantes. Você tem que utilizar um nível mais avançado. E essa outra estrelinha aqui, que é até avermelhadinha, que tem várias pontinhas, já diz que é um jogo de nível mais difícil. Então, a criança tem que ter passado pela primeira estrelinha, pela segunda, pela terceira, para depois chegar nessa, para que ela tenha um bom desempenho nesse jogo. E aqui embaixo nós temos, então, a barra de controle. Para ficar melhor o entendimento de vocês desse sistema, eu vou passar um vídeo que mostra a utilização do GCompris, tá? Demonstrando a utilização de alguns jogos. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o GCompris, tá? O GCompris é um software educativo, tá? Open source. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, com crianças da primeira ao 4º ano, tá? Através de um software do Linux, sistema operacional Linux, que acabou trazendo esse aplicativo e eu visualizei ele atividades interessantes para disponibilizar para os alunos. Inicialmente, a gente trabalha muito com crianças, tá? Muitas vezes elas não sabem ainda a leitura, não têm a habilidade também de escrever. Então a gente trabalha com eles através desse gatinho aqui com o teclado e o mouse, tá? Clicando nele, você tem a opção do teclado e também do mouse, tá? Atividades de manipulação do mouse, para a criança poder aprender primeiramente a mexer, clicar, tá? Eu vou clicar aqui no mouse, então tem algumas atividades aqui dentro, certo? Aqui eu tenho para poder mexer o mouse mesmo, tá? Criança poder aprender a mexer o mouse, ela consegue limpa a parede branca, isso, movendo o rato sobre os vários blocos, de forma a visualizar toda a imagem escondida. Aqui eu tenho, parece umas bolhas de sabão, onde a criança vai movendo o mouse e vai descobrindo a figura, como se ele estivesse apagando a figura, um apagadorzinho, e ela descobre a figura. Assim que ela descobrindo a figura, tem a motivação para a criança, tá? Que aparece uma carinha sorrindo. E assim vai, gente. São diversas figuras que eu tenho aqui, tá? Para voltar é só clicar aqui na casinha, tá? Então eu já tenho todos os símbolos, tá? Em algumas atividades eu tenho um mínimo de leitura, tá?
aqui num Clica com o seria rato outra, nos vários eu blocos teria que de forma a clicar visualizar pra poder toda a estar imagem tirando escondida. os blocos, tá? Em cima da figura. A criança vai clicando e ela vai descobrindo a figura também. Tá? Ajuda. Também tem uma atividade bem interessante aqui, além dos 2 cliques aqui, tá? Que é o clique e desenho. Tá? Clica nos pontos Onde a azuis que te vão criança, sendo ela vai apresentados aprendendo e no fim verás através de o uma que forma bem desenhaste. intuitiva, clicando nas bolinhas azuis, ela vai formando, tá, um desenho, tá, inicialmente um desenho mais simples, tá, até um pouquinho mais elaborado. Isso mesmo! Tá? Aí conforme ela vai acertando os azuis, se eu clicar fora ela não vai conseguir, então ela só vai ter a opção lá do azul. Tá? Então ela vai formando as figurinhas dela e vai estimulando a criança a mexer no computador, gente. Excelente! A criança tem uma grande vantagem sobre Voltar. os adultos, tá? Elas não têm medo, elas adoram descobrir as coisas. Então, muitas vezes você dá orientação para a criança, tá, inicialmente, aí depois você deixa ela mesma descobrindo, ter o prazer da descoberta. Tá? Eu tenho também o controle à mangueira, tá? Que é Coloca o rato por mais cima da difícil, peça vermelha do tá? regador Essa atividade e move-a demora que lentamente elas já ao longo do conseguem mexer cano um pouquinho para com o regar as mouse. flores. Elas têm que empurrar a água, se sair fora o mouse ele volta, tá? Então elas têm que empurrar a água totalmente aqui dentro da mangueira. Isso ajuda muito a criança a ter Arrasaste! habilidade. Vou voltar aqui, tá? Gente, eu tenho muita coisa aqui dentro, tá? Esse software ele possui várias atividades, tá? Atividades baseadas em sons, em jogos de memória, atividades de labirinto, atividades de cores, tá? Também para crianças irem aprendendo já as cores também. Verde. Tá? Onde ele fala a cor e você tem que ir lá e clicar Brutal! na cor Vermelho. falada. Voltar. Então é um software, nossa, muito interessante, tá? Para vocês estarem passando para os alunos. Como eu falei, ele possui atividades de 1ª a 4ª série, tá? Então, deixa eu pegar aqui o nosso laboratório. Então aqui eu tenho experiências mesmo que eu posso estar mostrando para os alunos. A questão, por exemplo, do ciclo da água. Clique nos diferentes elementos, sol, nuvem, Tá, estação então de bombagem aqui, de eu água tenho todo e um unidade de cenário, tratamento tá? para reativar Tenho aqui todo o meu sistema de sol, distribuição de aqui a água. chuva, aqui eu Quando o tenho sistema um estiver a rio, funcionar tá? e o tubo estiver Tem no uma chuveiro, estação clica na de torneira para ele bombeamento tomar de banho. água, a torre elevadora da água. Aqui eu tenho a casa onde o meu pinguim vai tomar banho. Aqui eu tenho tratamento e limpeza da água. Eu vou clicar aqui no sol, por exemplo. O sol vai subindo e ele já vai mostrando e vai levantar as nuvens. Você clica na nuvem. Opa. Isso. E ela vai chovendo ali, tá? Faz a chuva encher o rio, tá? Após encher o rio, você clica na estação de bombeamento de água. Ela traz aqui. Aí você pega a torre elevadora da água, clica nela para elevar a água aqui, tá? E já clica na torre de limpeza da água também. Após a limpeza da água, somente que você Brutal! consegue fazer chegar água no chuveiro da casa do pinguim. Então, gente, dá para vocês trabalharem desde crianças, tá, até projetos mais elaborados. Tá ok? Pessoal, por hoje é só, tá? O tempo tá um pouquinho curto.
mas já deu para vocês visualizarem o que vocês podem estar trabalhando aqui dentro desse software Gcomplice. Muito obrigado, tá? Boas aulas a todos. Então, como vocês puderam ver no vídeo, o Gcomplice não tem segredo, é fácil e simples de ser utilizado, principalmente porque ele foi desenvolvido para que as crianças consigam manuseá-lo. Tem vários jogos interessantes e instigantes para a criança, tá? Vocês puderam conferir no vídeo. Então, aqui só frisando com vocês sobre a divisão de pontos da disciplina. Nós temos, então, atividades realizadas à distância, 45 pontos, e a avaliação final, 55 pontos, onde vocês têm, então, uma totalidade dos 100 pontos da disciplina. Então, caros cursistas, isso era o que eu tinha para passar para vocês. E agora os tutores estão aí com vocês e eles vão estar disponíveis para tirar maiores dúvidas que podem ter ficado durante a aula, tá ok? Muito obrigada e agradeço a todos pela atenção.